Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei qual horário que você está assistindo este vídeo aqui no canal ou no Instagram. Para mim é bom dia. Hoje é terça-feira, dia 26 de setembro de 2023. E eu quero ler com você uma passagem do último capítulo de Eclesiastes, que é o capítulo 12, a passagem dos versos 10 ao 14, o finalzinho de todo este livro de Eclesiastes, que nos traz ali muita sabedoria e que cada versículo é como se nós estivéssemos degustando algo assim que tem várias sensações, vários sabores. E aqui a palavra, então, cada versículo, cada palavra nos traz várias sensações, nos ensina várias coisas, tem diversos ensinamentos. Então, você podendo, leia aí bem devagar, ou seja, um pouco de cada vez, para que você vá aprendendo mais do que o Senhor, do que o Espírito Santo quer falar a você, porque ele tem a nos acrescentar muito mais. Aquilo que nós lemos hoje, amanhã pode ter outra coisa a nos ensinar, pode nos falar diferente dependendo do contexto que estamos vivendo e o Senhor quer nos ensinar. Então vamos à leitura. Capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 10 ao 14. Tem um subtítulo, essa passagem, que diz: todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Repetindo, todo o dever do homem, tudo que ele deve fazer, todo o dever dele, consiste em quê? Ou seja, se resume em quê? Em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Ou seja, temendo a Deus e guardando os mandamentos do Senhor, você vai fazer tudo o que você tem que fazer diante de Deus. Você vai estar cumprindo tudo, você vai estar abrangendo todas as coisas que Deus quer para você, que Deus te orienta a fazer, que Deus espera que você venha fazer. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Nisso vai estar a saída. Nisto está a vida que o Senhor quer que você tenha. Então, preste atenção. Versículo 10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. Então, sempre que você vai falar com alguém ou você precisa levar uma informação, você precisa apresentar um trabalho, falo no âmbito aí escolar, estudantil, na verdade, abrangendo aí faculdades, enfim, aquilo que você tem que falar, seja para uma pessoa ou para muitas, você prepara a sua fala. E você procura, busca palavras, como diz aqui, o pregador procurou, não é? Palavras agradáveis, palavras que são exatas para aquele momento. Você faz uma seleção, você busca essas palavras para que o seu discurso chegue no final com o sentido que você queria dar. Que todos compreendam como você gostaria que compreendessem. Então ele tentou achar palavras agradáveis. E o escrito é a retidão, ou seja, ele optou pela retidão. A retidão é um atributo, é uma característica daquele que é reto, daquele que busca um senso comum de justiça, daquele que quer trazer a verdade na íntegra, sem se desviar no meio do caminho para um lado ou para o outro, mas procura ser reto, traçar uma linha reta e chegar ao objetivo, o qual ele se propõe a chegar. E como menciona aqui no final deste versículo, palavras de verdade. Condizente, sinônimo de retidão, de quem procura retidão, de quem quer ser reto em suas palavras. Então ele optou pela retidão por trazer uma palavra de verdade. Versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões. As palavras dos sábios são como aguilhões. Aguilhões são varas em que a ponta, e o principal é a ponta, que é afiada. É um ferro,
muito bem afiado, que faz, é quase que uma flecha, não é? É muito bem afiada e ela é usada para cutucar e muitas vezes furar, machucar. Ela vai produzir ali um efeito para depois cicatrizar. Então, as palavras dos sábios são como aguilhões que cutucam, que perfuram, que fazem você sentir, às vezes, dor, que fazem você retroceder, fazem você pensar. E como pregos bem fixados, ou seja, firmes, pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Ou seja, as palavras, não é? Nos foram dadas, refere-se às palavras. Então, estas palavras sábias de sabedoria, elas provêm de um único pastor, que é o nosso Deus, que ele é o que sabe tudo. E essa sabedoria vem dele. E aí entra aqui um parênteses acerca da sabedoria. Sabemos que existem algumas definições. No momento, acho que tem umas 3 que se resumem acerca do que é sabedoria. Mais ou menos aqui resumido, temos uma sabedoria, ou melhor, dois tipos de sabedoria que são adquiridas, que são através do estudo. Ou seja, você estuda a palavra de Deus num curso teológico, se aprofunda e você vai ter esse tipo de sabedoria. Você estuda outra parte, a não ser a palavra, as coisas do mundo, conhecimento do mundo, história, por exemplo, arqueologia, arquivologia também, e você vai ter um conhecimento sobre aquilo que também é tido como sabedoria. Mas temos também uma terceira sabedoria, uma outra definição, segundo os estudiosos e filósofos, da sabedoria que é um dom de Deus. Ou seja, você só pode ser sábio ou tem a sabedoria que vem de Deus. Essa é que eu me identifico mais, que eu acredito que seja. Até porque essa sabedoria que vem de Deus, ela é completa. Ou seja, quando o Senhor fala que aquele que é falto em sabedoria, que aquele que quer ter sabedoria, peça a Ele, o Senhor diz que vai dar deliberadamente. E essa sabedoria que o Senhor dá, pense comigo, ela vai ser a sabedoria daquilo que você lê aqui neste mundo, daquilo que você estuda entre homens aqui neste mundo, ou ela vai ser a sabedoria daquilo que Deus sabe? Eu acredito que mais coerente será essa sabedoria que Deus sabe, que é a dele, que ele tudo vê sobre todas as coisas, ele tem um parecer completo e essa sabedoria que ele quer te dar. Ela não é adquirida simplesmente, ela é dada enquanto dom de Deus. E eu acho mais coerente também com esta palavra aqui, que o próprio autor, um dos maiores, ou maior talvez, aqui na Terra, na verdade o maior foi Jesus, né? Na Terra foi Jesus. Mas aqui Salomão se aproximou muito dessa sabedoria de Jesus, e aqui ele fala sobre essas palavras que vêm, essas palavras de sabedoria que vêm de um único pastor. Então, ele está se referindo que alguém sábio só pode ser sábio e ter estas palavras de sabedoria que provém de um único Deus. Então, é esta que nós pedimos a Deus e que nós queremos, a completa sabedoria. Não aquela sabedoria que lemos e estudamos, é boa, sim, mas ela não é completa. Então, de todo modo, temos de vigiar e buscar a Deus, né, como diz aqui, temer a Ele, guardar seus mandamentos. E aí sim, nós vamos adquirindo essa sabedoria, que é um dom de Deus e que ninguém mais pode dar. Se é de Deus, é um dom, só pode vir de Deus. Em nenhum outro lugar você vai encontrar, nenhum outro escrito, nenhum outro curso, enfim, você vai encontrar. Avançando. E demais disto, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, ou seja, o saber, o conhecimento adquirido aqui, não há limite. Você pode fazer, você pode estudar, você pode... Não há a memória, ela armazena, não há um limite dela para armazenar o conhecimento. Então, você pode conhecer tudo que você quiser, aprender tudo que você quiser, não há limite para isso. O muito estudar, enfado é da carne, ou seja, você vai estudar e vai cansar. Vai ter sono, não vai conseguir avançar, vai ter que deixar para outro dia. O que ele quer dizer aqui? Eu entendo como que aquela que é de Deus, ela não cansa.
Aquela que é de Deus, ela vem direto do trono. Ela te traz a sabedoria completa. Você não vai cansar, você não vai perder tempo. Você vai ter o completo acesso. E é essa que nós devemos buscar de maneira obedecendo o Senhor, temendo a Ele, guardando seus mandamentos. E continua ainda no versículo 13, dá uma lida. Versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é, ou seja, de tudo que você tem ouvido histórias, ouvido teologia, ouvido estudos, cursos, tudo, reúne tudo que você sabe até hoje, tudo que você tem conhecimento até o momento, de tudo isso, resuma de que forma? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Veja bem, Eclesiastes, Salomão, os maiores sábios que pisou aqui na terra, vindo depois de Jesus, eu creio que é ele, que o segundo homem, né, em carne, aqui, em sabedoria. E ele está nos dizendo que de tudo aquilo que você lê, olha, você pode estudar, você pode escrever livros, você pode fazer o que quiser, não tem limite. Você vai cansar, vai se enfadar, sim. Então, o melhor, eu te digo, um bom conselho, aqui ele está dando conselho, um bom conselho é o quê? Teme a Deus. Fulano, parece que ele está chamando assim, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Você teme a Deus? Você guarda os mandamentos dele? Bom, se você teme a ele e guarda os mandamentos, pode continuar lendo, pode continuar estudando, você vai ter uma sabedoria completa em Deus. Agora, se você não está temendo a Deus, se você não teme a palavra dele, e isso aí cada um vai dar conta de si mesmo, se você não está guardando o mandamento, e guardar o mandamento significa, primeiro você tem que conhecer, né? Você não guarda nada sem saber o que é que vai ser guardado. Você precisa então conhecer quais são esses mandamentos. E guardar implica aqui na linguagem do Senhor, implica também obedecer, que vem do temer, vem praticar estes mandamentos que ele tem ensinado. Este é o dever de todo homem. Então, este é o nosso dever. É o dever de casa, dever do dia, dever da noite, de todo momento. É nós nos policiarmos para saber, estamos temendo, eu temo a Deus. Eu estou guardando os mandamentos dele, eu estou buscando saber mais sobre esses mandamentos, porque os mandamentos não se extinguem, eles não se limitam, eles são infinitos, uma coisa leva a outra. E todos os dias nós estamos aqui aprendendo. O dia que o Senhor achar que já estamos, dia perfeito, ele vai nos levar. Mas enquanto isso, eu e você que estamos aqui agora, você está escutando? Eu estou aqui falando? Então nós estamos aprendendo e precisamos mais ainda aprender e aprender e aprender os mandamentos e guardar esses mandamentos e assim vamos temer ao Senhor. E diz no versículo 14, o último, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mal. Ou seja, tudo que você faz, tudo que você vê, tudo que você diz, tudo Deus vai trazer a juízo. Até mesmo aquilo que você não sabe, aquilo que você nunca viu, aquilo que você não tem nem ideia, Deus vai trazer a juízo. Então, o fim é todo o dever do homem, todo o nosso dever é fazer o quê? Temer a Deus. Não temer a mensagem que você ouviu outro dia, não temer uma palavra que foi dita a você, não temer muitas vezes aquele que vem em nome do Senhor, ou seja, os falsos profetas, os lobos vestidos, não é? De ovelha, que enganam, e o pai do engano é o diabo. Então nós não devemos temer estas coisas, e nem a ninguém, mas sim a Deus. Em primeiro lugar, tudo coloca diante de Deus. Tudo que você ouve, não importa de quem seja, tudo que você vê, coloque naquele mesmo momento, em pensamento mesmo, Senhor, eu coloco diante do Senhor. E eu temo a Ti, eu quero obedecer a Ti, eu quero guardar os Teus mandamentos. Me ensina, peça ao Senhor, me ensina, Senhor, a entender, a compreender os Teus caminhos. Que eu venha andar no Teu caminho e não no caminho deste mundo, e não no caminho que o outro quer que eu ande, por mais que pareça bom. Cuidado, há caminhos que ao homem parece bom, mas que o fim é de morte. Por isso nós precisamos temer a Deus e a ninguém mais. Assim, nós podemos descansar no Senhor, dormir o sono dos justos, porque estamos temendo ao Senhor. Então, coloque diante dele todas as situações,
Tudo aquilo que você tem vivido, passado, ouvido, visto, coloque à prova, ó Senhor. Meu Deus, meu Salvador, eu confio em Ti, eu creio em Ti, eu temo ao Senhor e eu preciso, coloco tudo isso diante de Ti. Prova, Senhor, estas coisas, porque o Senhor vai trazer a juízo tudo isso. O Senhor vai trazer a juízo todas as obras que você faz e que os outros fazem, que você faz para os outros e que os outros fazem a você. Tudo aquilo que você diz ao outro ou a qualquer, ele também vai ser levado em juízo. E tudo que o outro diz a você ou a qualquer ou faz, vai ser levado a juízo. E até mesmo aquilo que você nem imagina que um dia aconteceu, ou que foi dito, ou que fizeram, ou que você muitas vezes estava encoberto, inconsciente, tudo isso vai ser trazido a juízo. Por isso que é importante nós temermos ao Senhor. Nós vimos para a palavra. Tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos, opa, eu vou ler na palavra. Vou buscar a direção do Senhor. Não confie em nada além do Senhor. Deus te abençoe.